A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqueles que estão nos prestigiando na nossa BD. Quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos a mais um devocional, o último da semana, porque nós estamos estudando a segunda lição, Despertamento Espiritual, um Milagre. E essa semana todinha, toda semana, no início, aí na segunda, com o nosso diácono Bruno, a nossa semana de devocionais foi abrangente num tema específico que é despertamento. E aí, como eu venho falando sempre, né, despertamento é um milagre que vem do Senhor e que através do despertamento chegamos ao avivamento. E o nosso devocional de hoje, ele tem como tema, é a hora de despertar. E o texto se encontra em Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz assim, irmãos: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Queridos, esse versículo 11 do capítulo 13 de Romanos, ele é um tema escatológico. Esse versículo nos leva a entender, queridos, o dever dos cristãos com relação à vinda de Cristo. Esse texto, queridos, nos remete a algo muito importante nesse tempo odierno, escatológico que estamos vivendo. Ele nos faz lembrar e entender que é tempo de vigiar. Vigilância significa observar, prestar atenção, estar atento. Mas o mais importante para a vida prática, queridos, na nossa vida como cristãos, é aquele sentido em que vigiar implica na ideia de ficar acordado, estar alerta o tempo todo com o objetivo de evitar, presta atenção, o comportamento negligente ou indolente que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou ceder a alguma tentação que acaba enfraquecendo a sua fé em Cristo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 34 ao 37, Jesus está saindo do templo, quando um dos discípulos mostra a Jesus as grandes pedras, os grandes edifícios, como se aquilo fosse importante. Talvez, queridos, com o advento do governo romano, as obras de infraestrutura estavam em grande curso, porque foi no governo romano que foram construídas grandes estradas, grandes ramais, aos quais o próprio Jesus utilizou, andou e visitou as cidades circunvizinhas. Mas aquele momento não era importante para os olhos de Jesus. Os seus olhos estavam nos dias de hoje, como era e é o olhar de Jesus. Ele estava nos alertando a viver uma vida de vigilância. Olha só o que ele diz ao discípulo. Preste atenção. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo a todos: vigiai.
Amados, Paulo aqui em Romanos capítulo 13, versículo 11, nos alerta para compreendermos a necessidade desse tempo ao qual estamos vivendo. Sabe por quê? Eu te respondo. Tudo o que a sociedade odierna, na verdade o mundo quer é nos tirar o foco. Por isso estamos nós na maioria das vezes cansados, com sono. E Paulo vai direto na questão de que chegou a hora de despertarmos. Sabe por quê, queridos? Porque o dia do Senhor está próximo. E Paulo ainda afirma que o momento é agora. A nossa salvação está mais próxima do que do dia em que nós nos convertemos. Além disso, quanto mais tivermos ciência da vontade do Senhor, querido, mais seremos cobrados acerca da nossa obediência e postura, da prudência e vigilância. Há um Salmos que é fantástico. E eu quero que você nunca esqueça dele. O Salmo 102, versículo 7. O salmista vai dizer: vigiai, sou como um pardal solitário no telhado. O homem dos nossos dias é um homem que não tem uma definição, uma posição. Ele vai para onde o vento soprar, para onde lhe for conveniente. Assim tem sido também no nosso meio, o meio evangélico em que nós vivemos. Mas há um segredo maravilhoso nesta expressão do salmista. É uma expressão de definição. O pardal, queridos, assim como eu e você nesse mundo, somos frágeis. O pardal é uma ave frágil, desprezada. Quem é que tem em sua casa uma gaiola com um pardal? Ninguém. Muitos têm um curió, um canário do império. Não quer dizer que esses pássaros não são frágeis, são. Mas um pardal é o mais frágil de todos. E ele é uma figura, é um tipo eu e você. É por isso que ele vive atento no telhado. Voltando à nossa segunda lição, vigilância é um maravilhoso recurso para que Deus nos traga um despertamento. Olha, queridos e queridas, finalizo lembrando a você que um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Depois que ele diz que houve um despertamento no retorno dos remanescentes do exílio babilônico, não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Quero te insultar neste momento a você estar conosco na EBD deste domingo para estudarmos a segunda lição, que fala sobre o despertamento espiritual, um milagre. Que Deus te abençoe neste dia. A que horas eu não sei que você vai ouvir este devocional, se de manhã, de tarde ou à noite. Mas eu quero dizer a você que eu oro por você nesse momento, para que você seja um irmão, uma irmã vigilante e não dê espaço para que o inimigo tome conta da sua mente, do seu coração. Senhor, eu quero entregar o coração e a mente, os braços, as pernas, os olhos, os ouvidos, a boca, ó Deus, as mãos, tudo do teu servo, da tua serva. Cuida dele, cuida de mim também, cuida da minha família. Faz resplandecer o teu rosto sobre a nossa vida, alarga as nossas fronteiras e nos traz a paz, a saúde. Vivendo nós essas dificuldades, mas sabendo que a tua misericórdia está sobre a nossa vida. Nos abençoa, Pai.
Em nome do Senhor Jesus. É assim que eu te oro. Amém.